O poder do sono, a chave para aumentar a massa muscular. Como eu tenho vindo a falar, o sono é de facto um dos pilares da construção de massa muscular. Então, nós hoje vamos abordar aqui um bocadinho qual é que é o impacto que o sono tem e como é que nós podemos jogar com o sono a nosso favor para que consigamos beneficiar ou não ser prejudicados. Porque, na realidade, ele é um potenciador, mas pode nos prejudicar também, mas na realidade ele só é potenciador porque nós normalmente temos um sono mau. Infelizmente o normal é termos um sono mau. Portanto, normalmente, ao termos um sono mau, ele acaba por ser mais prejudicador do que outra coisa. Então, nós queremos que ele passe a ser neutro, ou seja, que ele não influencie negativamente. É suposto nós termos um sono de qualidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o João, trabalho aqui na área do trabalho online de fitness desde 2019. No entanto, já me licenciei em 2007, portanto já tenho aqui uns aninhos de experiência disto no terreno. Entretanto, tenho largado um bocadinho a parte do presencial para me dedicar aqui mais ao online, mas ainda dou treinos presenciais, portanto ainda tenho aqui um bocadinho das duas coisas. Uh, e o meu objetivo com a criação aqui da página de Gym Tips é realmente conseguir entregar o máximo de conteúdo possível e quebrar mitos dentro do fitness. Existem muitos, tenho tido dificuldade em conseguir quebrá-los, mas pronto, aos poucos vai. Entretanto, durante o acompanhamento online já consegui ajudar algumas pessoas a conseguir transformar a sua vida, não só na parte física, mas na parte de saúde também. Tenho aí alguns casos de sucesso, claro que não estão aí todos, mas pronto, deixei aí alguns para vocês terem noção realmente do trabalho que vai sendo feito. Em relação aqui às aulas da comunidade, esta é a 14ª aula, nós já temos 13 aulas gravadas, vários temas aí abordados. Eu vou deixando sempre aqui as últimas 10 aulas, os últimos 10 temas. Se vocês tiverem interesse em aceder à gravação das aulas, podem me enviar mensagem no WhatsApp ou no Instagram para eu vos depois dar acesso às aulas. Tá? Então, em relação à aula de hoje, quais é que são os objetivos? Primeiro, ver um bocadinho quais é que são as fases do sono, ver quais são as hormonas que ficam mais afetadas com uma má qualidade de sono, quais é que são as consequências de termos sono, privação de sono, ou seja, um sono mais com uma qualidade mais baixa. O ciclo circadiano, não sei se sabem o que é o ciclo circadiano, nós vamos falar aqui um bocadinho sobre ele também, que é muito importante. Estratégias para melhorarmos a nossa qualidade de sono e a influência que o sono depois acaba por ter na periodização do treino. Tá? Isto são os temas da aula de hoje. E a monitorização do sono acaba por estar também relacionada aí com a parte da periodização. Então, primeira parte, o impacto que o sono tem no crescimento muscular. Eu estou sempre a falar que ele é o terceiro pilar daqui da construção de massa muscular. Há uns tempos fiz uma sondagem aí na comunidade em que eu perguntava o que era mais importante, treino, alimentação, sono ou suplementação. Houve algum pessoal a escrever sono e de facto o sono é muito importante. E dependendo de pessoa para pessoa, realmente o sono pode ser até o mais importante. Porque se a pessoa tiver a controlar a dieta e o treino, mas não tiver a controlar o sono, ou sei lá, trabalha por turnos, whatever, acaba por o sono realmente ser, se calhar, o que está a impactar mais negativamente o seu processo. Então, para essa pessoa, o sono realmente poderá ser uma das piores, uma das coisas que mais influencia os seus resultados. Então, basicamente é no sono que acontece a recuperação e o crescimento muscular. Isto porque nós, durante o treino, damos um estímulo ao nosso corpo para que ele seja estimulado a crescer, digamos assim, mas a realidade é que no treino nós estamos a destruir o nosso corpo, nós estamos a destruir o nosso músculo, para depois, com os nutrientes essenciais e com a quantidade nutricional e a qualidade nutricional e com o sono, nós podermos recuperar então desse treino, fazer uma adaptação, que é o crescimento de massa muscular, para depois receber um outro estímulo durante o treino. Portanto, é durante o sono que o nosso corpo ganha massa muscular, ok? Não é durante o treino, como algum pessoal acha. Então, o sono afeta diretamente o equilíbrio hormonal, a reparação muscular, a síntese proteica. São 3 pontos fundamentais para que tu consigas ter sucesso na construção de massa muscular. Então, a partir do momento que o sono afeta diretamente nestes 3 pontos, ele afeta diretamente na tua capacidade ou na tua eficiência de construção muscular. Portanto, falta de sono faz com que tu fiques prejudicado na tua construção de massa muscular. Por muito bem que estejas a treinar, por muito bem que estejas a alimentar, se não estiveres com uma boa qualidade de sono, tu nunca vais ser 100% eficiente. Com certeza vai haver ganhos de massa muscular, como é óbvio, dependendo também do nível de massa muscular que tu tenhas, mas nunca vai ser
um crescimento muito acelerado, a não ser que tenhas uma genética brutal, está bem? Portanto, o sono influencia aqui mesmo muito neste aspecto. Fases do sono. Então, basicamente, este gráficozinho aqui representa o que é que são as fases do sono. Nós começamos aqui, deitamos, isto é meramente ilustrativo, aqui as horas do dia, se bem que as horas sim, do dia, da noite, se bem que depende da hora que a gente se deita. Mas uma coisa é certa, quanto mais perto das horas de sol, quanto mais perto das horas de sol, ou seja, mais perto da hora em que o sol começa a nascer no nosso dia, menos qualidade nós vamos ter no sono, ok? E é por isso que quem dorme de dia e trabalha à noite vai ter sempre uma pior qualidade de sono, porque vai ter sempre mais dificuldade em vir aqui a esta fase de sono profundo, no estágio 3 do não REM, ok? Como vocês veem aqui, quanto mais perto nós estamos das horas de claridade, menos qualidade nós temos de sono. E tem outra coisa, que é, quanto mais cedo na noite mais tempo nós vamos estar na fase profunda. Tá? Aqui esta fase profunda é idêntica a esta, mas aqui já é mais baixa, aqui já é mais baixa e aqui nem sequer ocorre. Portanto, a qualidade do sono é isto também. Não é só dormir 7 a 9 horas por noite, é também dormir de noite, vá, digamos assim, ter uma boa qualidade. Então, estes períodos aqui, este tempo que nós passamos nesta fase final do sono, vai diminuindo à medida que nós começamos a aproximar das horas do dia. Tá bem? Isto tem a ver com o tal círculo circadiano que nós vamos falar a seguir. Então, fases de sono. Temos a fase REM, que é esta fase aqui no início, depois de adormecermos, que é uma fase em que é quase como se fosse a parte em que nós estamos a sonhar, ok? Os olhos movimentam-se muito rápido, existe uma atividade cerebral como se estivéssemos quase acordados, que é a altura em que nós temos mais sonhos. No entanto, esta fase é super importante para principalmente aqui a consolidação da nossa memória e aprendizagem, ou seja, tudo o que é a parte digamos assim, mais de reforço da memória, da percepção, de aprendizagem de novos estímulos visuais, de aprendizagens cerebrais, tudo isso, acontece mais, esta consolidação acontece mais nesta fase inicial do sono, que praticamente toda a gente tem, tá? Independentemente de dormires mais, de te deitares mais cedo ou de te deitares mais tarde, é a fase em que como é das fases mais superiores do sono, acabas por conseguir de alguma forma lá chegar. Tá? Depois tens aqui as fases não REM, que é as fases mais profundas do nosso sono. Primeira fase, primeiro estágio, é aqui a parte do adormecer, vá, digamos assim, em que o corpo começa a relaxar, começa a respiração a baixar, ficas um bocadito mais tranquilo e é de fácil interrupção também. Porquê? Porque é uma fase inicial ainda de sono, tu ainda estás meio desperto. Aquele pessoal que tem muita tendência a acordar à noite por um barulhozito qualquer ou por qualquer coisa, normalmente é malta que passa muito nesta parte do sono. Tá? É uma qualidade de sono mais superior, digamos assim. Então tem muito mais facilidade em acordar porque está nesta parte do sono. Depois temos a fase 2, que chama-se o sono leve, digamos assim, em que a temperatura do corpo começa a baixar mais, a frequência cardíaca ainda baixa mais, ficamos ainda mais relaxados e é também importante para a consolidação da memória, tal como o sono REM. E esta terceira fase, este terceiro estágio do sono não REM, é o estágio mais profundo. É normalmente aqui que acontece então a reparação muscular e a síntese proteica e a libertação das hormonas mais importantes para o crescimento de massa muscular, como a testosterona, por exemplo, a hormona do crescimento. Ou seja, se nós não tivermos um sono de qualidade reparador que venha até estas fases mais baixas, a nossa produção hormonal vai ficar um bocadinho mais desequilibrada. E isso vai afetar toda a nossa qualidade do sono daí para a frente. Tá? Por isso é que é importante nós deitarmos cedo e acordarmos cedo. Porque dormir muito mais do que as horas em que já começa a ficar claridade não é bom, ou não temos grande vantagem a nível de sono. Claro que é melhor dormir nessa altura do que não dormir. Atenção, não quero dizer-vos isso. Mas, se vocês puderem, coloquem o sono mais cedo. E é por isso que eu estou sempre constantemente a dizer que é bom deitar mais cedo e acordar mais cedo, porque vamos aproveitar mais tempo nesta fase de baixo do sono, que é a fase em que existe aqui a tal reparação muscular, a tal síntese proteica e acaba por ter depois também a tal produção hormonal, está bem? É importante que vocês retenham aqui este gráfico para perceberem a importância realmente do sono. Isto são mesmo ciclos
que acontecem assim, é o normal, tá? Não quer dizer que toda a gente passe por isto desta forma, mas isto é o normal, é o que acontece, é o que supostamente acontece. A duração ideal do sono costuma ser as tais 7 a 9 horas, é o que está recomendado. De preferência, dentro da noite, tá? Dentro da noite, mais cedo, a deitar mais cedo e acordar mais cedo. Tá? Portanto, são 7 a 9 horas, faz com que a gente tenha ali 5 a 6 ciclos de sono. Isto é mesmo, são ciclos. É o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo. À medida que os ciclos avançam, a fase no estádio 3 de sono acaba por ir diminuindo. Tá? Mas normalmente a gente tem 4, 5, 6 ciclos por cada noite de sono. Depois, quais são as hormonas que são libertadas durante o sono? A hormona do crescimento é na fase profunda do sono, como eu vos tinha falado há pouco, portanto, naquela fase mais em baixo, que quanto mais chegamos perto da claridade do dia, ela começa a ser menos produzida, portanto, lá está. Ela é responsável pela regeneração celular, reparação muscular e por aumentar a queima de gordura. Portanto, é de esperar, e isto acontece mesmo, que uma pessoa que está com sono com uma qualidade péssima, sem conseguir ir até às fases profundas de sono, tenha mais dificuldade em ganhar massa muscular e mais dificuldade em perda de gordura. Então, muitas vezes, se nós já estivermos a controlar minimamente a nossa qualidade alimentar, se já estivermos a fazer algum tipo de atividade física que nos permita, de alguma forma, melhorar o nosso gasto calórico e melhorar a nossa qualidade de treino para mantermos a massa muscular, o simples facto de nós não estarmos a dormir bem pode dificultar aqui a perda de gordura ou a construção de massa muscular. Existe um estudo muito interessante que comparou dois grupos de pessoas. Um que dormia 5 horas e meia e um que dormia 8 horas e meia. Meteram esses dois grupos de pessoas com o mesmo déficit calórico e o que aconteceu foi, ao final de algum tempo, não sei precisar quanto tempo foi, as pessoas perderam exatamente a mesma quantidade de peso. Ou seja, o peso bruto perderam foi exatamente igual. No entanto, a qualidade do peso perdido foi completamente diferente. As pessoas que dormiram apenas 5 horas e meia perderam muito mais músculo e menos gordura, e as pessoas que dormiram 8 horas e meia perderam menos músculo e perderam mais gordura. Então, apesar, é o déficit calórico que manda na perda do peso, mas é o sono e a qualidade do déficit calórico e a qualidade do treino que faz com que nós percamos mais de uma qualidade de peso ou menos de outra. Tá? Então, o sono afeta diretamente a qualidade do peso perdido. Depois, outra hormona muito importante, testosterona, ela também é produzida nas fases iniciais de sono, portanto, nas fases iniciais, das horas iniciais, desculpa, mas nas fases mais profundas, tal como a hormona do crescimento, ela é produzida naquelas fases mais profundas, mas mais chegadas à esquerda do gráfico. Ora, se o nosso gráfico logo no início já não tem esquerda, digamos assim, porque nós deitamos muito tarde, nós estamos menos tempo na fase em que podemos produzir testosterona também. E a testosterona é uma hormona muito importante na construção de massa muscular. E é também ela que é a principal responsável pelo facto dos homens terem mais facilidade na construção de massa muscular do que as mulheres. Tá? Portanto, se nós queremos potenciar a nossa testosterona, convém nós deitarmos mais cedo e aproveitarmos o sono com mais qualidade. Insulina. A insulina também é produzida nas fases mais finais do nosso sono e nós sabemos que quando nós dormimos menos bem, nós vamos ficar com mais resistência à insulina. Tá? Então, o que é que a resistência à insulina depois acaba por fazer? Se nós temos uma resistência à insulina, temos menos capacidade de usar o glicogênio como fonte de energia. E isso faz com que nós fiquemos com mais, primeiro, ficamos aqui com mais prevalência ou possibilidade de ter diabetes, né? Porque resistência à insulina durante muito tempo vai criar mais tarde ou mais cedo os diabetes, mas aqui não, nem vamos falar muito disso. O mais importante é aqui realmente a dificuldade em perda de gordura. Porquê? Porque se nós temos mais resistência à insulina, nós temos mais dificuldade em transportar os hidratos de carbono, digamos assim, que correm na corrente sanguínea para dentro das nossas células para serem usados como substrato de energia, então nós temos mais facilidade de levar esses hidratos que não são usados nas células para o nosso tecido adiposo. Isso faz com que nós tenhamos mais facilidade em acumular gordura e dificulta também o nosso processo de perda de massa gorda e de construção de massa muscular, porque se nós temos resistência à insulina e as nossas células precisam de energia para se poderem reconstruir, nós estamos a limitar esse acesso à energia, nós estamos a limitar também o nosso crescimento muscular, mas estamos a favorecer o nosso crescimento de gordura. Está bem? Portanto,
a insulina também baixa quando nós temos níveis maus de sono, digamos assim. Cortisol. O cortisol é uma hormona responsável por preparar o nosso corpo para o dia, ou seja, preparar o nosso corpo para receber a luz do sol, para as atividades do dia a dia. É uma hormona super importante e ela é muito boa, digamos assim, ela é essencial para o nosso bom funcionamento. Só que quando temos a hormona cortisol em excesso, ela começa a ser prejudicial. Porquê? Porque a hormona do cortisol é a nossa hormona do stress. É a hormona que faz com que a gente fique mais ativos, fiquemos mais focados, fiquemos mais alerta, digamos assim. Só que acontece uma coisa que é bom nós estarmos alerta em determinadas fases do nosso dia, como as fases do dia, as fases em que existe sol, digamos assim. É importante que a gente esteja ativos para fazer as nossas tarefas dia a dia, para irmos trabalhar, para irmos treinar, para fazermos as nossas tarefas dia a dia. Mas durante a noite é bom que o cortisol esteja baixo. Porque quando o cortisol está muito alto, nós estamos com demasiado stress, nós estamos muito alerta. E no sono, nós temos que estar relaxados. Então, existe aqui uma rivalidade, digamos assim, entre a hormona cortisol, que é a hormona do stress, a hormona que nos deixa alerta, e a hormona melatonina, que é a hormona que é responsável pela qualidade do sono. Quanto mais cortisol temos, menos melatonina temos. E quanto menos melatonina temos, pior é a nossa qualidade de sono. E quanto pior é a nossa qualidade de sono, mais alto é o cortisol. Então temos aqui uma cadeia que vai crescendo e vai dificultando cada vez mais a nossa qualidade de sono de sol. E acreditem aqui numa coisa, que é o cortisol é a hormona responsável por todo o nosso stress diário. Sempre que nos corre alguma coisa mal, nós produzimos mais cortisol. Sempre que nós estamos estressados no trânsito, nós produzimos mais cortisol. Sempre que nós temos uma chatice no trabalho, na nossa vida, no treino, nós produzimos mais cortisol. Então, o cortisol é a hormona que hoje em dia é mais facilmente produzida. Só que depois não é desproduzida, ou seja, ela não cai quando tu precisas que ela caia, que é à noite. E quando estamos com os aparelhos eletrónicos a ver os TikToks antes de dormir, nós estamos a dar mais luz, estamos a criar mais stress, estamos a criar mais cortisol no corpo, numa altura em que nós não devíamos estar a fazer isso. Mas nós já vamos lá chegar. Então, uh, quando nós temos uma qualidade de sono baixa, o cortisol aumenta. E isso dificulta-nos depois também a nossa qualidade de sono. E depois temos aqui duas hormonas, que é a leptina e a grelina, que são duas hormonas responsáveis pela nossa capacidade de ficarmos saciados, digamos assim. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Quando a leptina é a hormona que te diz se tu estás saciado. Quando tu não tens fome, quando estás saciado depois de uma refeição, o teu corpo produz mais leptina. Então, quando a leptina está alta, o teu corpo sente-se saciado. Acontece que quando tu estás com privação de sono, a leptina cai, fica mais baixa. Se a leptina cai, o que acontece é tu não ficas tão saciado. Ou seja, tu vais ter tendência a andar menos saciado. E isto, para quem quer emagrecer, é muito importante. Porque um dos principais problemas da pessoa que não consegue emagrecer é andar sempre com fome. E se a pessoa anda sempre com fome, é sinal que a leptina está baixa. E porquê que a leptina está baixa? Muito provavelmente porque a qualidade do sono está horrível. E se a qualidade do sono está horrível, a leptina baixa. Se a leptina baixa, nós temos mais fome. Se temos mais fome, vamos comer. Ou seja, a grelina, que é exatamente o contrário. A grelina é o oposto da leptina. Quando a grelina está alta, a leptina está baixa. A grelina é o que faz com que tu fiques com mais apetite, é o que faz com que tu fiques com mais fome. E quando nós temos o sono com uma má qualidade, nós vamos ter mais grelina, ou seja, vamos ter mais fome. E isso vai fazer com que tu tenhas mais dificuldade em emagrecer. Tá? E com que tu, ao mesmo tempo, fiques com menos capacidade de foco para tomar decisões acertadas. Ou seja, se tu tens uma má qualidade de sono, psicologicamente tu vais ter uma menor capacidade de raciocínio. Vais ter menos capacidade de tomar decisões acertadas. Se ainda por cima estás com mais fome, imagina o que é depois de uma hora, de uma noite mal dormida, tu teres que escolher entre um prato com carne e vegetais ou um hambúrguer de McDonald's. O que é que vai acontecer? Tu vais ter muito mais tendência a escolher o hambúrguer de McDonald's. Por muito que tu queiras, por muito forte que sejas, vais ter sempre ali aquela coisinha a puxar-te para ali. E isto constantemente, todos os dias, vai ser muito difícil de conseguir aguentar e vai chegar uma altura que muito provavelmente vais ceder. Então, isto pode ter a ver com o facto de andares a dormir mal. E isto é muito importante que tu consigas então melhorar a tua qualidade do sono. Então, o que é que ele não está aqui a andar o resto? Ok. Consequências da privação de sono.
Portanto, pegando aqui um bocadinho do que é que são as hormonas, nós vamos também começar já a perceber quais é que são as consequências que nós temos em estar privados de dormir ou termos uma qualidade de sono pior. Principalmente para aqui para a construção de massa muscular, que é o que nos importa hoje. Primeiro, diminuição da síntese proteica. Síntese proteica é quando nós começamos a usar as proteínas da nossa dieta para a construção de músculo. Então, se nós temos menos hormona do crescimento, nós vamos ter uma síntese proteica mais deficiente. Ou seja, parte daquelas proteínas que nós metemos na dieta que têm como objetivo construir massa muscular não vai ser usada, porque a nossa síntese proteica vai ficar mais deficiente. Depois, redução da capacidade de recuperação. Se nós damos um estímulo ao nosso corpo e demoramos mais tempo a recuperar, porque a nossa qualidade de sono é baixa, porque nós não vamos àquelas fases mais profundas do sono, nós vamos demorar mais tempo a recuperar daquele estímulo, o que faz com que o próximo estímulo seja mais tarde. Se é mais tarde, nós vamos ter menos tempo de estímulos e vamos ter menos adaptações a longo prazo. Portanto, se a nossa recuperação está deficiente, o sono tem menos qualidade, nós vamos andar com mais dores, mais cansados, vamos aumentar o risco de lesão e vamos diminuir a nossa capacidade de construção de massa muscular. Depois, queda dos níveis de testosterona. A testosterona e a hormona do crescimento são as duas principais hormonas para a construção de massa muscular. Isso, numa qualidade de sono baixa ou privação de sono, faz com que elas baixem, logo nós temos menos capacidade de produção hormonal. A não ser que a gente tenha uma genética muito, muito, muito boa. Mas se temos uma genética muito, muito, muito boa, também podíamos estar a ter resultados muito, muito, muito melhores. E não temos porque a nossa qualidade de sono é mau. Além disso, lá está, o cortisol aumenta e como eu tinha um professor na faculdade que dizia, com cortisol alto, como é que era que ele dizia? Com o cortisol tudo fica mal. Porquê? Porque há muito mais probabilidade de perda de massa muscular e de ganhos de massa gorda. Então, ritmo circadiano, ou círculo circadiano. O que é isto? Há bocadinho falei-vos sobre isto. Basicamente, é a forma como o nosso corpo deveria funcionar. Tá? Nós somos animais diurnos, não somos animais noturnos, tá? Os felinos são animais noturnos, os morcegos são animais noturnos, nós somos animais diurnos, ou seja, nós deveríamos dormir de noite e viver a vida de dia. E muitas vezes não é isso que acontece, não é? Então, o que é suposto acontecer? Vamos pegar aqui no início do dia. Temos primeiro a libertação de cortisol, que é a tal hormona que nos prepara para o dia, que nos mantém alerta, que nos mantém com foco, que nos mantém com atenção. Ela é super importante que seja libertada logo de manhã. Quanto mais cedo a cortisol é libertado, mais cedo ele supostamente deixa de ser produzido. Para quê? Para entrar a outra hormona, que é a melatonina, que é a hormona da noite. Se o cortisol só é libertado ao meio-dia, porque só ao meio-dia é que nós começamos a levar com luz solar, ele só vai passar a deixar de ser libertado à meia-noite, por exemplo. E à meia-noite, se calhar, já é tarde para ele deixar de ser libertado, porque depois a melatonina só estará presente para aí às 2 ou 3 da manhã. Ok? E isso faz com que o teu sono comece todo a atrasar. E se ele atrasa e começa a ser mais feito nas horas do dia, acontece aquilo que nós vimos há bocadinho. Tá? Então, é muito importante. Como é que o cortisol é libertado? Assim que nós levamos com luz solar. Assim que levamos com luz solar no nosso corpo, nos nossos olhos, principalmente, nas nossas retinas, o nosso corpo percebe que é dia. E ao perceber que é dia, ele começa a libertar o cortisol. E nós começamos a entrar no tal ritmo, no tal ciclo circadiano. Ok? Portanto, uma das coisas primeiras que nós devemos fazer é levar com sol nos olhos. Basicamente é mesmo isto, levar com sol nos olhos. E o que é que nós fazemos, ou a maior parte de nós fazemos, assim que saímos à rua, metemos uns óculos escuros. Porquê? Porque o sol está tão forte e eu estou a levar com o sol nos olhos e isto faz-me mal. Não, não faz mal. Faz é bem. Porque liberta logo o cortisol. O corpo tem que perceber o mais rápido possível que já é dia para libertar cortisol, para mais tarde o cortisol estar em baixo. Quanto mais tarde o cortisol é libertado, mais tarde ele deixa de ser produzido. Ok? Portanto, nós libertamos o cortisol, começamos a ficar mais predispostos para o dia, a pressão arterial sobe, a temperatura corporal sobe, existe aqui um pico de máxima atenção, depois vamos começando a ter melhorias na nossa coordenação, reação ao estímulo mais rápido. A maior parte, há muita gente que acha que a melhor hora para treinar é esta aqui, por causa disto mesmo, que é uma altura em que nós supostamente temos mais tendência para ter uma melhor performance. No entanto, existem estudos que já compararam várias horas do dia para treinar e todos chegam à mesma conclusão, que é depende, varia de pessoa para pessoa. Não é só porque hormonalmente tu estás mais predisposto para treinar
supostamente aqui nesta fase do dia, que é a meio da tarde, final da tarde, mas existem alguns fatores benéficos aqui de treinar aqui também, por causa da atenção. Se nós estamos com mais atenção, estamos com mais foco. Se temos mais foco, conseguimos contrair melhor os músculos, whatever. Portanto, existem aqui alguns fatores positivos e negativos em qualquer hora do dia, portanto, nós não podemos assumir que esta é a melhor hora de treinar. Mas, de facto, supostamente, hormonalmente, nós estamos mais preparados para ter contrações musculares mais fortes aqui. Além disso, também já temos mais refeições do dia, que também nos permite, possivelmente, ter mais energia. No entanto, para mim, pessoalmente, a hora que me dá mais jeito de treinar é mais ou menos a hora do almoço. E cada pessoa vai ter a sua hora e não é por aí. Mas é importante que vocês percebam que existe aqui, de facto, esta evolução a nível de preparação do corpo. Entretanto, começa a chegar às horas da noite e a nossa temperatura do corpo aqui ainda está elevada, porque nós tivemos o dia todo a funcionar, mas depois, entretanto, nós começamos a deixar de produzir o tal cortisol, que é a hormona do dia, e começamos aos poucos a produzir a hormona da noite, que é a melatonina. Tá? Aqui, mais ou menos um quarto depois de já ser noite, nós começamos a produzir a melatonina, supostamente. Dependendo, claro que nós estamos na parte sul do hemisfério, aqui os dias não são sempre de 12 horas e as noites de 12 horas, variam, mas pronto, mais ou menos aqui por volta das 10 horas é a hora em que a melatonina começa a ser produzida com mais intensidade. E quando nós começamos a produzir melatonina, estamos a dizer ao nosso corpo que está na hora de dormir. O corpo começa a relaxar, começamos a ter frequências cardíacas mais baixas, começamos a ter respiração mais baixa, a pressão arterial começa a baixar, começamos a entrar numa altura ideal para dormir. E o que é que nós fazemos? Vamos ver Netflix, vamos pegar no TikTok e vamos nos entreter a ver coisas que fazem com que a gente fique mais excitados e mais alerta. E depois queremos dormir com calma. E não dá. Eu tenho insónia. Eu não sei o quê. Eu... whatever. Ok? E tem muito, muito, muito a ver com isso também. Tá? Depois, a temperatura corporal começa a baixar e tal, e chega ali mais ou menos à hora do dia. Se nós nos levantarmos às 6 da manhã, o cortisol começa a ser produzido, porque vamos com o sol e tudo mais. Neste momento não, porque aqui às 7 horas ainda é de noite, mas vá, 7 da manhã já começa a haver sol e tudo mais. Se nós, por acaso, continuarmos a dormir, porque andamos muito cansados e tal, e acordamos às 11 da manhã, o que vai acontecer é que só às 11 da manhã é que o cortisol é libertado. Ora, se só às 11 da manhã é que o cortisol é libertado, ele, em vez de deixar de ser produzido aqui, vai deixar de ser produzido aqui. Se ele deixa de ser produzido aqui, a melatonina só é produzida aqui. E se a melatonina só é produzida aqui, a gente só vai ter um sono de qualidade daqui para a frente. Ou seja, nós vamos ter que dormir até aqui outra vez. E isto depois vai andar aqui um ciclo vicioso muito complicado. Então, círculo circadiano é basicamente um relógio biológico que nós temos que entrega, interno, que regula os ritmos do corpo durante 24 horas, que foi isto que eu tive aqui a falar convosco. Ele afeta essencialmente a digestão, a produção hormonal, o sono e a nossa temperatura corporal. Então, o sono é uma das coisas que fica super afetada pelo círculo circadiano, ok? Então, muito importante aquilo que eu já vos falei, que é a relação entre melatonina e cortisol. Quando uma está alta, a outra obrigatoriamente está baixa. E muitas das vezes o que acontece aqui é que o cortisol aqui já deveria estar a baixar, mas nós, como andamos com tanto stress do trabalho, da nossa vida pessoal e sei lá, de andar a ver os telemóveis e de andar com pressão social e whatever, nós andamos sempre com stress, com ansiedade, com tudo mais. E isso tudo faz com que o cortisol suba. Ou seja, mesmo que nós até consigamos acordar cedo e levar logo com o sol, o cortisol começa a ser produzido e na altura que ele devia deixar de ser produzido, ele continua alto porque nós andamos estressados o dia todo. E por isso é que é super importante nós conseguirmos de alguma forma controlar o nosso stress, a nossa ansiedade, para que possamos ter níveis de cortisol mais baixos na altura que precisamos dormir. Pessoas muito ansiosas e muito estressadas vão ter sempre uma qualidade de sono pior. Tá? Então é muito importante fazer algum tipo de gestão de stress. A melatonina é a hormona que regula o ciclo do sono, portanto, quanto mais melatonina nós temos, mais qualidade nós vamos ter naquele ciclo do sono, tá? nas fases REM e não REM. Então é super importante não confundir melatonina com a outra hormona que faz a pigmentação do sol. Agora estou-me a esquecer do nome. Existe uma hormona parecida com melatonina que a malta às vezes confunde, que é a hormona que a malta injeta na pele e que tem em cremes da pele para a pele ficar mais melanina, isso mesmo. Não confundir com a melanina, ok? Há malta que confunde melatonina com melanina, não tem nada a ver.
Tá? São coisas completamente diferentes. Então, quanto mais cortisol nós temos, mais baixa é a melatonina. E agora, portanto, já percebemos como é que funciona aqui o nosso círculo circadiano, já percebemos o que ela influencia a nível de hormonas e agora vamos tentar perceber na prática como é que nós então podemos começar a utilizar algum tipo de estratégias para melhorarmos a nossa qualidade de sono. Primeiro, muito, muito, muito importante, e esta é a mais importante de todas para mim, que é criar uma rotina de sono regular. Ou seja, dormir, irmos deitar sempre à mesma hora e acordar sempre à mesma hora. Independentemente de ser semana, ser fim de semana, tentem o máximo possível fazer isto todos os dias. Porque se vocês andarem um dia a acordar uma hora, outro dia a acordar outro, um dia deitam-se mais cedo, outro dia deitam-se mais tarde, e se for diferenças ali de 1, 2, 3 horas, o que é que vai acontecer aqui ao vosso ciclo? O vosso corpo nunca vai saber se a altura de produzir cortisol é aqui ou é aqui. E se a altura de produzir melatonina é aqui ou é aqui. Então vocês vão andar sempre desregulados. Então é super importante que vocês de alguma forma consigam ter uma rotina de sono. E é por isso que quem trabalha por turnos é muito complicado ter um sono com qualidade. Porque numa semana está numa hora, noutra semana está noutra, depois tem uma semana que trabalha à noite, e numa que trabalha mais à tarde, e numa que trabalha whatever, e aquilo anda sempre tudo desregulado. E o vosso corpo nunca consegue ter aquele padrão, aquela rotina de produção hormonal certinha. É muito mais difícil, tá? Mas aí é tal coisa, pessoal. E isto é uma das coisas super importantes que nós também temos que perceber, que é há determinados problemas que não dependem de nós. Se não dependem de nós, vocês devem assumi-los como um facto, ok? Está a acontecer isto, mas eu não posso mudar. Se eu não posso mudar, pessoal, não se preocupem com isso. Não queiram melhorar uma coisa que não depende de vocês diretamente. Se eu trabalho por turnos, a única coisa que vocês podem fazer é despedir-se desse trabalho e arranjar outro. Mas se não quiserem fazer isso, vocês não podem estar aqui. Ah, não, eu tenho que criar aqui uma rotina de sono porque é muito importante. Não vai dar. Não vai dar para criar rotina de sono. Esqueçam a rotina de sono e vamos passar para as outras estratégias que também podem ajudar a melhorar a qualidade de sono. Mas não vão se preocupar com a rotina de sono, porque vocês nunca vão ter. Porque é uma coisa que não depende de vocês. Lá está. A não ser que se despeçam. Não é? Então, vamos só preocupar nos pontos que dependem única e exclusivamente de nós e que amanhã ou hoje já podem começar a ser colocados em prática, está bem? Criar rotinas de sono, acordar e deitar sempre à mesma hora. De preferência, deitar tipo 10, 11, no máximo meia-noite e acordar 7, 8, no máximo 9 da manhã, está bem? Evitar aparelhos eletrónicos antes de dormir. Aquela meia horinha antes de dormir, evitem o máximo possível aparelhos eletrónicos. TVs, telemóveis, tablets, evitem o máximo possível. Porquê? Porque a vossa rotina, as vossas rotinas dos olhos, ainda estão a receber muita luz. E quando recebem muita luz, o que é que o corpo pensa? Bem, ainda é de dia. Se ainda é de dia, ainda não é hora de produzir melatonina. Bora lá continuar a produzir cortisol. Ok? Então, evitem o máximo possível os aparelhos eletrónicos. E pessoal, esta toda a gente pode fazer. Ah, João, mas eu trabalho com redes sociais e tal, whatever. Trabalha até determinada hora e àquela hora para das redes sociais. Ponto. O que é que podes fazer? Criar hábitos de leitura, por exemplo, com uma luz muito mais fraquinha, vai fazer com que tu consigas estar ali a ler e o facto de estares a ler faz com que tu também comeces a ficar mais relaxado e isso faz com que tu acabes por ter mais tendência para conseguir ter uma melhor qualidade de sono por causa disso mesmo. Há menos sol a entrar nos teus olhos, o teu corpo começa a perceber que é hora de começar a deixar de produzir o cortisol para produzir a melatonina. Ambiente propício ao sono. Isto também é muito importante. Como é que é o vosso quarto? É um quarto em que está sempre a aparecer claridade? É um quarto que está silencioso? Ou que tem sempre um barulhinho ali, tim, 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 um barulhinho pequenino que está sempre ali? A temperatura é confortável? Ou vocês estão sempre cheios de calor ou cheios de frio? Percebem? Isto é muito importante. É importante que o corpo esteja num ambiente super confortável, que possa estar relaxado e pronto para dormir. Tá? Então, estores fechados, cortinas, tudo o que faça com que haja o mínimo possível de luz, o mínimo possível de barulho e uma temperatura que seja confortável para vocês. Há pessoas que há de ser uma temperatura, há pessoas que há de ser outra. Ah, eu meto o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado ligado para ficar uma temperatura fixe, mas depois faz barulho. Portanto, vocês têm que ver aí como é que podem arranjar aí estratégias, tornar o quarto como se fosse o vosso office do sono, digamos assim. Evitar cafeína ou estimulantes antes de dormir.
Pessoal, isto é muito, muito, muito importante e este também só depende de vocês. Vá, o quarto pode não depender só de vocês. Imaginem que vocês vivem num sítio que tem bué barulho à noite, nunca vai ser silencioso. Mas evitar aparelhos eletrónicos, evitar cafeína depende só de vocês. Ah, João, mas eu bebo o meu cafezinho e durmo que nem um anjo. Sim, dormes que nem um anjo, mas aquela parte profunda do sono que nós falamos não vai acontecer. E se não vai acontecer com qualidade ou no tempo que devia, vocês já viram o que é que vocês podem estar a perder com isso. Então, a cafeína é recomendada não ser tomada até 8 horas antes de irmos dormir. Tá? Até 8 horas. Portanto, mas eu treino às 7 da tarde e preciso do meu estímulo. Pá, então toma a cafeína bem antes, porque ela vai estar dentro do teu corpo a estimular-te durante 8 horas, mais ou menos. 6, 8 horas, depende de pessoa para pessoa, mas vá. Então, para não correr riscos, damos a margem superior. 8 horas. 8 horas antes de dormir, nada de cafeínas. Treinam à noite, ok, toma a cafeína cedo, não faz mal. Toma a cafeína às 2, 3 da tarde. Tá? Vão ter influência na mesma da cafeína no treino, mas quando chegar à hora do sono, a coisa já passou. Então não vão ter essa influência da cafeína a destruir-vos um bocadinho a qualidade do sono. Exposição à luz natural durante o dia. Porquê? Por causa do tal círculo circadiano, que é, como eu vos disse, quanto mais cedo vocês levarem com o sol nos vossos olhos, mais cedo produzem cortisol. Se produzem cortisol mais cedo, deixam de o produzir mais cedo. Se deixam de produzir o cortisol mais cedo, a melatonina começa a produzir mais cedo. Se a melatonina se produz mais cedo, vocês vão ter uma melhor qualidade de sono mais cedo. Ok? Então, levar com a luz solar logo no início do dia, o mais cedo possível, também vos vai ajudar a preparar uma boa qualidade de sono. Pode parecer estúpido, mas é verdade. E esta também só depende de vocês. Está bem? Acordar, levar logo com o sol nas trombas, como eu costumo dizer. Fazer atividade física regular. Porquê? Nós vamos ter ali algum desgaste energético, vamos ter algum desgaste do cortisol e isso vai fazer com que nós tenhamos menos energia no final do dia, menos cortisol, isso vai fazer com que a gente fique mais relaxados e mais relaxados vamos ter uma melhor qualidade de sono. Usar ali estratégias relaxantes antes de dormir, como a leitura, como eu vos disse há bocadinho, quem faz meditação, um banho quente, sei lá, pode ser alongamentos, alguma coisa ou algum tipo de atividade que vocês sintam que quando a fazem ficam mais relaxados. Tá? Pode ser interessante também para baixar um bocadinho o cortisol e isso vai fazer, lá está, também, outra vez, melhorar a produção de melatonina para ter uma melhor qualidade de sono. E, em último caso, não em primeiro, que é o que a malta faz, eu tenho um sono mau, vou já tomar aqui uns comprimidozinhos para melhorar o sono. Sem ter feito nada das outras coisas, vai tomar uns comprimidos. Sabem o que é que vai acontecer? Nada. Como é óbvio, não é? Porque vocês estão a tomar, por exemplo, estão a suplementar a melatonina, numa altura em que o cortisol está alto, o que é que vai acontecer? O cortisol vai continuar alto e a melatonina não vai fazer o efeito que devia. Então vão estar a gastar dinheiro quase sem grande vantagem. Claro que vai se calhar ser um bocadinho melhor o sono. Vai ser melhor. Mas vai ser melhor ao ponto de ser tão melhor? Não, não vai. E vão estar a gastar dinheiro e vão estar a entupir o vosso corpo com mais coisas e nem sequer se preocuparam com nada destas coisas para trás, que são as mais importantes e as mais baratas de fazer. Então, suplementar com melatonina pode ser necessário sim, mas sempre numa opção a curto prazo, não como uma opção de longo prazo, que agora eu estou dependente da melatonina para dormir. Não façam isso, porque além de ficarem dependentes da melatonina para dormir, vão continuar com uma qualidade de sono que não é muito boa, simplesmente porque vocês não querem tomar conta disto e não querem ser responsáveis para tratar disto. Está bem? Claro que, mais uma vez, quem trabalha por turnos é muito complicado, mas é o que é trabalhar naquilo que se pode. Então, sono em relação à periodização de treino. Portanto, verdades que vocês precisam de ouvir. O treino intenso requer um sono de qualidade. Porquê? Porque se nós treinamos com intensidade e treinamos com o volume certo para ter o melhor estímulo hipertrófico, mas depois temos uma qualidade de sono má, a nossa recuperação do estímulo vai ser afetada. A nossa produção de massa muscular vai ser afetada. O sono influencia a periodização do treino. Porquê? Porque se tu dormires muito mal hoje, por muito que tu queiras treinar amanhã, o teu treino amanhã não vai ter uma qualidade tão boa. Ou seja, tu vais deixar de ter progressão no treino, vais deixar de conseguir a sobrecarga progressiva, vais deixar de dar um estímulo mais forte do que poderias dar. Então vai-te influenciar mais uma vez a tua planeação, o teu planeamento do treino. Então tens que ter isso em conta.
se tu tens uma má qualidade de sono hoje, amanhã tu tens que ter em conta que muito provavelmente a tua qualidade de sono vai ser, a tua qualidade do treino vai ser mais baixa. Então tens que ter em atenção isso na altura de analisar a tua progressão no treino. O sono é um fator fundamental no planeamento de treino porque realmente influencia diretamente o teu treino do dia seguinte. E se a tua qualidade de sono for constantemente má, ele vai afetar mais treinos para a frente. Se tu tiveres, por exemplo, 3 noites de sono mal dormidas, ele não te vai afetar só o treino a seguir, ele vai-te se calhar afetar o treino de toda essa semana. Tá? E principalmente para o pessoal mais velho, de antes, se calhar, quando um gajo é novo, se calhar ainda consegue aguentar um bocadinho, mas quando somos mais velhos começamos a piar um bocadinho mais. Então, dias de treino intenso precisam de ser acompanhados de sono adequado. Caso contrário, nós muito provavelmente vamos estar a treinar mais do que aquilo que podemos, porque a nossa capacidade de recuperação é baixa. Então, o que nós temos que fazer é propositadamente ou baixar a intensidade ou baixar o volume de treino para nos adaptarmos à nova qualidade de recuperação que temos porque o nosso sono foi pior. Está bem? Falta de sono contínua pode prejudicar tanto a performance quanto o progresso muscular. Pronto, isto já acabámos por já falar aí também nos slides anteriores. Então, monitorização do sono. Porquê que a monitorização do sono é importante? Porque ela ajuda-nos a identificar padrões. Está bem? Que é para depois nós sabermos exatamente o que é que podemos mexer para maximizar aqui o nosso processo de recuperação. Se nós não monitorizarmos nada no nosso sono, horas de sono que dormimos, a que horas é que nos deitamos ou a que horas é que acordamos, por exemplo, isto acaba por ser, parece muito parvo, mas para quem tem constantemente problemas em dormir, uh, pode fazer esta experiência, que é começar de alguma forma a monitorizar o sono, ver quantas horas dorme, a que horas costuma deitar, a que horas é que acordou, qual é que foi a sensação que tinha quando se levantou, a nível de cansaço, que sensação é que tinha antes de se deitar, se estava pronto para dormir, se não estava, se ainda estava muito estressado, ansioso, estava ainda muito energético, para perceberem o que é que vai acontecendo ao longo dos dias e depois também ter uma forma de monitorizar o que vocês sentiram durante o dia para começarem a perceber realmente o quão o sono vos influencia. Vocês vão começar a perceber que em dias em que realmente dormiram mais, deitaram-se a horas, tiveram uma qualidade de sono melhor, vão acordar melhor, vão ter tomada de decisões melhores durante o dia, vão ter treinos melhores, vão ter mais foco no vosso trabalho e o vosso dia vai-vos correr melhor. Então, se calhar é um sacrifício que se calhar se devia começar a fazer, é começar a terem atenção àqueles pontozinhos todos que podem melhorar a nossa qualidade de sono. Muitas vezes o processo não está a resultar porque o sono não está ajustado. Ou seja, como eu costumo dizer, se estás a treinar bem, se estás a comer bem e não estás a ter resultados, o problema está de certeza no sono. Não é no suplemento, não é em tomar anabolizantes, não é noutra coisa qualquer. É no sono. O sono é mesmo muito importante. Notas finais aqui sobre o sono. O sono é um pilar oculto do crescimento de massa muscular, ou seja, é aqui o terceiro pilar que ninguém dá importância. É o mais barato de conseguir cumprir, porque a verdade é essa. Para comer temos que pagar, para treinar podemos não ter que pagar, podemos treinar na rua, mas custa muito, a verdade é essa. Custa muito mais treinar com intensidade e treinar com qualidade do que dormir com qualidade. Porque se nós começarmos aos poucos a mudar as nossas rotinas e começarmos aos poucos a cumprir aqueles pontinhos todos, vocês vão ver que a qualidade do sono vai melhorar. Não devem negligenciar o sono, porque ele pode ser a diferença entre estar estagnado ou ter resultados muito melhores. Porquê? Porque ele vale tanto para a construção de massa muscular ou para a perda de massa gorda como um bom treino e uma boa qualidade nutricional. Incorporar as tais pequenas mudanças no sono para maximizar os ganhos. Criar novas rotinas em função daquelas que já têm. Tentar ver daqueles pontos que eu vos falei, quais é que já estão a fazer, quais não estão a fazer e arranjar estratégias para começar a fazer aqueles que não estão a fazer. E vão ver que vão sentir aí boas melhorias. Então, o sono é o terceiro pilar da musculação, ao lado do treino e da dieta. E basicamente é isso, pessoal. Era isto que eu queria falar convosco. Espero que de alguma forma eu vos tenha realmente alertado para a qualidade do sono, tá? Porque é mesmo, mesmo, mesmo muito importante. É o ponto mais barato que nós temos num processo evolutivo. É só começar a fazer algumas pequenas mudanças. Não precisam de mudar tudo de uma vez, mas tentem ir mudando aos poucos. Está bem?